E vamos começar com os nossos comentaristas, saber dessa expectativa para esse jogo do Botafogo contra o CSA no domingo. Estou aqui com a Mauri Aquino, João Pedro Melo. Boa tarde para vocês. O que esperar do jogo deste domingo? Boa tarde, Serginho. Boa tarde, João. Acho que esperar que o Botafogo possa recuperar o ponto, a vitória perdida, na verdade, dentro de casa no jogo passado. Mas acho que antes de qualquer coisa, e como acredito que toda a torcida do Botafogo, esperar a classificação, né? E que a classificação até, inclusive, pode até vir já no sábado, né? Dependendo dos resultados, o Botafogo já pode entrar em campo classificado, que seria muito mais tranquilo para o time da Maravilha do Contorno. Boa tarde, João. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Mauri. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Correio Esporte. Acho que a gente pode esperar um jogo difícil, viu, Serginho? O CSA é um time de tradição, um time que um tempo desse estava na Série A. Se a gente pegar um recorte curto até. Estava na B ano passado, né? Estava na B ano passado, então é um adversário aí que também quer muito fazer o resultado dentro de casa, porque pensa bastante ainda na classificação. Diferente do Botafogo, que já tem uma condição melhor ali dentro da tabela, dentro do G8, o CSA ainda quer se colocar de fato nesse pelotão aí que vai à próxima fase. Para isso, conta com o apoio da torcida. E acho que o Botafogo precisa se ligar. O lado positivo é que o Botafogo costuma ir bem fora de casa, né? E faz um bom campeonato. Então vai ser um grande jogo, mas esperar um jogo difícil, Serginho. Você tocou num ponto muito interessante, João. Agora, o Botafogo vai bem fora de casa, né? Vamos falar um pouco disso, né? Vai mal dentro de casa, vai perdendo aqueles pontos preciosos, mas em compensação vem conquistando pontos importantes fora de casa. O que é que a gente pode falar, analisar em relação a isso, Maurício? Mudou um pouco. Posso dizer que ele vai mal dentro de casa, né? Também conquistou, acho que é um ponto importante. A torcida esperando sempre a vitória, às vezes vem um empate. Eu acho que é uma questão mais de mística, né? Se o torcedor acredita nisso, a coisa não consegue encaixar. Acho que acredito que vale muito pela questão de pressão mesmo, de estar atuando em casa, sobre os domínios. Torcida. O seu domínio, torcida. Mas também o mesmo lado, na outra ponta, mostra que o time psicologicamente é tranquilo, né? É forte, né? Porque você joga fora de casa, tem a pressão do adversário, tem a viagem, enfim. Você sempre, para jogar fora de casa, você vai quase sempre com um formato diferente daquilo que você habitualmente atua, né? Muitas das vezes o Botafogo joga um pouco mais retraído, esperando. É natural que os times que joguem fora de casa aguardem o que a galera da casa vai aprontar, né? Para aí sim, depois de 15, 20 minutos, eles terem uma noção do que vai ser o jogo, de como eles vão enfrentar, se vai ser no contra-ataque, o que é que vai acontecer. Então, acho que passa um pouco disso ainda. O Botafogo tem tentado buscar, por assim dizer, esse equilíbrio, né? De jogo em casa, jogo fora, e que o fez chegar até aí. Acho que fez chegar até aí, principalmente no início da temporada, no início dessa competição, que o colocou com essa margem aí. Porque se a gente for avaliar os pontos perdidos em casa, a derrota em casa, os empates, aquela coisa toda, vieram depois que o time criou uma boa gordura, principalmente com as partidas fora de casa. Lembrar aqui rapidamente a vitória sobre o Figueirense, empate com o Amazonas, São Bernardo, lá vitória fora, em cima do Remo. Vitória sobre o Remo. Então, essas coisas assim, esses resultados deixaram o time da Maravilha do Contorno, pelo menos quando virou a segunda fase desse primeiro turno, bem mais tranquilo. Assim. Ou seja, então, como a Mauri fala, né, João? Aí não existe mais isso dentro de casa e fora de casa, não. Parece que está começando a haver um equilíbrio nisso aí, né? Isso, eu acho que esse entendimento é que coloca o Botafogo onde está na tabela, Serginho. Nessa terceira posição ali, apenas um ponto atrás dos dois primeiros. Foi um momento, assim, que a gente vê se repetindo e que é chato pro torcedor, principalmente, ver o Botafogo não conseguir vencer em casa. Foi a derrota pro Brusque, esse empate contra o São José, enfim, que são alguns jogos que tem tudo para acontecer ali favorável pro Botafogo. Mas o Botafogo termina sem conseguir vencer. Deixa esse gostinho. Mas se a gente pega e olha para a tabela, foi o comentário que eu fiz imediatamente depois do jogo. Por questão de classificação, o Botafogo conseguiu um ponto que deixa ele na parte de cima ali ainda tranquilamente. Claro que a sensação que fica é muito ruim, porque estava vencendo o jogo até a reta final e sofreu um empate em casa. Estava liderando, inclusive. Exatamente. Já garantindo na próxima fase, né? Classificado. Eu acho que foi muito por conta disso, né? A pressão de que... E o ponto, eu acho que é esse. O que prejudica em casa, em alguns momentos, eu acho que é isso. No subconsciente do jogador, Serginho. Porque quando vai jogar fora de casa, a responsabilidade é toda do mandante. O Botafogo vai como franco atirador para ver o que consegue e tem conseguido ótimos resultados. Essa maturidade do time do Surian
traz isso e, repito, reflete na tabela. Já dentro de casa, por muitas vezes, a responsabilidade sendo do Botafogo, eu acho que inconscientemente o jogador sente um pouco. Porque vê a pressão da torcida, vê que está tudo acontecendo, e ali com 20 minutos começa a ter alguma dificuldade. Ou está fazendo 1-0, mas sabe que se tomar um gol pode acontecer. Então, isso é algo do futebol, é uma oscilação que vai acontecer. E que bom que a oscilação do Botafogo no campeonato é só essa. Porque a gente sabe que na Série C a oscilação acontece o tempo todo. E a do Botafogo está permitindo que ele continue lá em cima. Diferente de outros momentos, quando o Botafogo não conseguia segurar resultado, estava sempre perdendo nos acréscimos. Esse jogo contra o São José foi uma lembrança daquilo que o Botafogo vivia, né? E a maioria reverteu isso aí. E a maioria desses atletas que estão hoje no Botafogo não conhecem, né, essa pressão. Não atuaram por aqui, não sabem qual o nível de dificuldade que se tem. Não sabia, né? O nível de dificuldade que se tinha perante o torcedor, a pressão do próprio torcedor em busca de um acesso que é esperado, que está sendo aguardado aí há muito tempo. Então tem essas questões, né? Você joga num eixo do país, por exemplo, tem jogador do Botafogo que sempre jogou ali no sul, sudeste. Então tem uma cultura, um conhecimento daí. O Nordeste já é conhecido aí por ter uma torcida mais calorosa, aquela coisa toda. Mas aí você, quando vê um Botafogo, eu digo isso porque eu vi dos jogadores comentando, cara, bicho, aqui eu não pensei, nunca imaginei que fosse dessa forma, o torcedor tão presente, com um bom público, indo ao Almedão, a cobrança, etc. Sendo jogador sendo cobrado em shopping, no meio da rua, né? Ao mesmo tempo que se ganhar no jogo no domingo, com certeza no meio da rua, na segunda-feira, vai estar sendo abraçado, né? Sendo tietado. Então tem essas coisas, né? A pessoa acha que é uma coisa mais tranquilinha, que de fato não é, né? É um time que representa uma cidade importante, né? Uma capital do estado, e que tem uma história a zelar, né? E que está aí nesse aguardo aí, na 10ª temporada, tentando aí essa luta, essa briga pelo acesso. Isso que você pontuou é muito importante, Mauri. Eu falo novamente, quem não ouviu a gente conversando no último encontro, nesse jogo agora contra o São José, aliás, no jogo anterior, um gol do Botafogo, o carro do joelho eu não pude ir a campo, eu fiquei acompanhando em casa, então saiu o gol do Botafogo e eu ouvia gritos ali de vizinhos, ou seja, outras pessoas acompanhando e vivenciando esse momento, essa história que, se vier com um acesso, está sendo contada. O menino que tinha 12 anos de idade há 10 anos, quando o Botafogo conquistou o maior título da história dele, tem 22, né? Então, se ele caminhou nessa construção ali no Almedão, ele deve estar, meu amigo, em tempo de doido ser. Tá doido, né? Pois é, e a gente cria essa afinidade mesmo, né? Aquilo que a gente conversou no último encontro aqui, mesmo uma pessoa que não é torcedora do Botafogo, mas que é apaixonada por futebol, quando vê essa movimentação na sua cidade, começa a se interessar. Isso. E, de fato, são 10 anos, né? Você falou de amigos seus que estavam indo pro estádio. Exatamente, familiares. No último jogo foi mais um que há muito tempo não ia, mas resolveu ir. Enfim, tem muita gente vivendo esse momento. Eu acho que o que a Mauri pontuou é muito importante. Os jogadores também entendem que o grupo está unido, que eles têm condições boas de trabalho, que eles têm a torcida do lado, chegando junto. A gente vê a cada comemoração, quando eles vão ali para frente da torcida Sol, quando o Netinho pega a cabeça do mascote e veste ali, como tem todo esse entendimento de clube, de torcida, grupo, comissão, culminando para isso, entendendo que esse trabalho está sendo bem feito, atraindo para esse momento. Eu acho que o Botafogo trilha nessa temporada, apesar de um começo assustador até, que a gente se preocupava com o que ia acontecer. O Botafogo consegue reverter a história. Né? É uma história totalmente diferente. Mas o que o Serginho falou também tem um ponto do seguinte, né? Há de convir que há 10 anos a gente não tinha massificação do esporte, do futebol, não é de futebol, né? Do futebol não, desculpa. Dessas séries, né? Série C, Sim, D, isso. De campeonatos menores, na Hoje televisão, a Série D é com facilidade, né? Isso. Hoje nós temos Série D no canal do YouTube de graça, né? Ou Série C no canal do YouTube de graça. Tem Série D... E com grandes times, né? Tem Série D também com transmissão aí. Então, assim, as transmissões ajudaram bastante também para o torcedor ter poder esse acompanhar contato. os jogos. Eu lembro que o jogo do Botafogo, até 2010 ali, 2009, ou você vai para um raidinho ou você vai entrar num ônibus ou num carro e viajar junto, né? Para acompanhar o jogo fora de casa, porque você não tinha como saber o que estava acontecendo, né? A campanha de 2013 mesmo, quantas pessoas não viajaram para o interior do Ceará no jogo contra o Tiradentes? O pessoal de Portal escrevendo matéria ouvindo o jogo pelo rádio, né? Porque nem rádio web existia na época. E aí você tem que confiar no narrador. E no comentarista que está lá, que às vezes é do time da casa, né? Sim. Então você ainda tem esse tato
para poder transferir para o seu, Mas é muito interessante isso. seu leitor na época. Serginho, eu trabalhei, eu já trabalhei com gente que fazia off-tube, né, dentro de rádio, ouvindo outro rádio. Explica para o pessoal de casa o que é off-tube. Você não estar presente na praça esportiva, né? Por exemplo, Botafogo e CSA. Algumas rádios não têm a condição, enfim, preferem não gastar agora, não vão para Maceió e fazem dentro dos seus estúdios. Assistindo o jogo pela televisão. Então, eles vão ali. Só que, quando o jogo não era televisionado, teve gente que fazia ouvindo, por um lado, né? Ouvindo a rádio lá de Maceió, né? Para seguir o exemplo, e transferindo essa informação para o povo de casa. Eu acho que é uma habilidade muito grande, né? E como hoje as condições são favoráveis, né? Para criar esse produto, esse entendimento, para atrair o torcedor. Pois é, hoje o Botafogo tem aí rivalidade por conta de tantas temporadas com times do Nordeste, como CSA, como Náutico, que estão ali o tempo todo na briga, o Vitória, que estava no passado. Então, cria também esse sentimento no torcedor, né? O Botafogo vem fazendo raiva a grandes times há muito tempo, desde que chegou aí na Série C. E, claro, sempre almejando esse acesso. Mas, repito, acho que o Botafogo constrói nessa temporada, nessa segunda metade de temporada principalmente, uma história bacana. De se orgulhar, independente do que aconteça. Claro, se não for um vexame ali para jogar tudo por água abaixo, se for brigado, se for disputado e o acesso não vier, tem que se orgulhar. Porque o trabalho vem sendo muito bem feito. E o que pode alegrar mais ainda é que em 2014, ou 2024, quem sabe a gente tem mais um ou dois, quem sabe aí, né? Também na Série C, né? Que seria fantástico, né? 2 times sertanejos na Série C, o Botafogo na Série B. Aí sim, e mais 3 na Série D, né? E aí sim, o futebol paraibano estaria num patamar, estaria mudando de patamar. Começando a galgar outros lugares mais acima. Amaury e João, valeu demais pela participação. Segunda-feira a gente vai comentar aqui, vamos falar de tudo o que aconteceu entre Botafogo e CSA. Vamos embora. Valeu. CSA e Botafogo.